Quer dar uma cavada no primeiro tempo e não mata o jogo? Tava na cara. Nós aqui durante toda a transmissão alertamos. Nós falamos, mas será que a gente aqui enxerga diferente do treinador lá embaixo? Que não é possível, Sombra. Não é possível. Essa cavadinha hoje do Yuri Alberto seria uma das piores cavadinhas já feitas no futebol? Ah, sim, porque foi feio, hein? Ele não conseguiu dar a cavadinha, né? Ele tentou, não dá pra chamar nem de cavadinha isso aí, viu, Sombra? E foi uma displicência absurda, né? Eu e o De Paula, a gente acho que compartilha da mesma opinião. Sempre que o jogador vai cobrar um pênalti e o placar ainda não tá resolvido, né? Tá 0-0, 1-0, enfim, uma vitória mínima aí, o pênalti tem que ser levado a sério, né? Tem que ser aquela cobrança onde você tem a mínima chance de errar. Não é pra você aumentar as chances de errar. Esse negócio de gracinha em pênalti, eu já falei aqui durante a transmissão e repito, é pra quando o jogo tá resolvido. Tá 4-0 e você quer tentar dar uma cavadinha? Beleza, se você errar, não vai fazer falta. Agora, no 0-0 contra o líder do campeonato, o Corinthians precisando da vitória, precisando dos pontos, não vence em Itaquera desde maio, 18 de maio, contra o Santos. E aí começa, melhora a partida, teve oportunidades que desperdiçou. E aí, numa cobrança de pênalti, ele vai e tenta uma coisa ridícula dessa, né? Então, sim, hoje a derrota vai sim, em primeiro lugar, para conta do Yuri. E em segundo lugar, para conta do Dorival, que para mim também matou o time e foi muito mal nas substituições. Eu ia colocar o terceiro lugar aí pro Thales Magno, que sempre é um a menos em campo. Mas olha, eu não vou nem considerar mais esse cara. Porque eu acho que a entrada dele já tá na conta do Dorival. Não é possível que o Dorival veja alguma coisa no Thales Magno que só ele vê e ninguém mais vê. Nenhum torcedor, a gente que tá aqui, jogo após jogo, acompanhando esse time, analisando os lances. Cara, já faz Sombra, eu juro por Deus, faz uns 20 jogos do Corinthians que o Thales Magno entra e ele erra tudo que ele tenta. Mas tudo. Ele não acerta um mísero passe. Então, assim, não dá pra entender colocar um cara desse em campo. Antes de Vitinho, antes de Kaique, antes de Dieguinho, sabe? Então, assim, em primeiro lugar, hoje, a displicência do Yuri Alberto tem que ser cobrada, né? Tem que ser falada, tem que ser destacada. Mas a gente não pode esquecer que o Dorival também foi mal hoje, né? E conseguiu piorar aí o time que tinha feito, sim, uma primeira etapa boa, né? Um bom futebol, só que desperdiçou as chances que teve. Se tivesse aproveitado as chances, né? Podia ter virado já a primeira etapa com os 2-0 no placar. Mas não. Foi displicente, acabou perdendo as oportunidades que teve e no segundo tempo viu o Flamengo melhorar, viu o Flamengo passar a jogar gostar do jogo, vir pra cima e se perdeu completamente aí o Corinthians. Ô Sombra, não é de hoje, né, e ouvintes da Energia, que o Corinthians tem um elenco deficiente, né? Um elenco, eu diria deficitário até, nem deficiente, deficitário. Por quê? A gente tem observado, né, o Lelê, quando você tem os 11 tidos titulares em campo, o Corinthians consegue ser competitivo. Quando você perde uma única peça, já cai demais o nível. E quando você começa a perder inúmeras peças, aí você fica sem Memphis, você fica sem o próprio Rodrigo Garro. Aí o negócio, ele, fica péssimo. Aí você tem do outro lado um Flamengo, sem brincadeira nenhuma, Sombra, assim, numa conta simples, você tem uns 18 jogadores ali que poderiam ser titulares no Corinthians, no São Paulo e no Santos, pelo menos. Não em todas as posições, mas que brigariam pela titularidade nesses três que eu falei, tá? Uns 18 do elenco do Flamengo, pelo menos. Sem brincadeira nenhuma, porque basta ver as alterações que eles fizeram aí, o time que entrou em campo, né, que já era competitivo também, mesmo com 4 reservas, né, entre aspas. Então essa diferença de elenco é muito grande, né? Então quando você consegue competir
mesmo com aquilo que você não tem de melhor, que era o caso do Corinthians, com desfalques. Num primeiro tempo em que o Flamengo entrou meio desarrumado, a gente nem entendeu aqui direito, né? Você tem a oportunidade de matar o jogo, fazer um gol de pênalti para dar uma tranquilidade. Aí você tem outras oportunidades na sequência, o próprio Yuri perdeu outras. Você não mata o jogo. Aí você vai pro intervalo. O Flamengo mexe lá atrás e o Corinthians volta. Faz um gol no comecinho. Aí, lamentavelmente, leva o empate. E aí o Corinthians vai ter que começar a mexer. Por quê? Alguns jogadores cansam e as opções do treinador que são completamente lunáticas. Enquanto o Flamengo, mesmo se o Felipe Luiz, Sombra, quiser errar na alteração, ele não vai errar. Porque os caras que estão no banco são altamente qualificados. O Dorival não. O Dorival ele tem jogadores desqualificados tecnicamente e ele tem que colocá-los em campo e coloca aqueles que são piores qualificados tecnicamente. Sabe? Então assim, já é ruim o elenco. Quando você mexe mal, e aí o seu artilheiro quer dar uma cavada no primeiro tempo e não mata o jogo, tava na cara. Nós aqui durante toda a transmissão alertamos. Nós falamos, mas será que a gente aqui enxerga diferente do treinador lá embaixo? Que não é possível, Sombra. Não é possível. E aí não tem como dar certo, sabe? E o Corinthians, Sombra, sofre com esse bendito transfer ban. Porque o Corinthians, na verdade, pro ano que vem, teria que contratar pelo menos uns 4, 5 caras para serem titulares. Sabe? Ou pelo menos uns 2 para ser titular e uns 3, 4 bons reservas para quando precisasse entrar em campo. Mas isso não vai ser possível, porque o time está quebrado, as diretorias afundaram o Corinthians, tem transfer ban, não tem dinheiro e provavelmente vai seguir com esses jogadores que tem aí. Provavelmente alguns, por falta, Sombra, de opção no mercado, Maicon, Romero, é capaz, acredite se quiser, Sombra, meus amigos e amigas, de terem os contratos renovados por falta de elenco. Realmente, Sombra, eu vou te falar, o que salva o Corinthians, o que salva o Dorival e o que alimenta uma certa esperança do torcedor do Corinthians é a Copa do Brasil. É isso que garante o emprego dessa galera aí e que o corintiano ainda tenha uma certa esperança. Mas se for eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, aí realmente não vai sobrar mais nada, viu, Sombra? E mesmo na tabela do Campeonato Brasileiro, hoje o Corinthians está em 12º lugar. Se piorar, ele corre o risco de nem pegar a Sul-Americana. Olha só como que tá lá. Vou começar do meio da tabela. O Grêmio é o 10º, 32 pontos. O Vasco é o 11º, 30 pontos. O Corinthians é o 12º, 29 pontos. Só que o 13º, o 14º e o 15º tem 28 pontos. 1 ponto a menos só que o Corinthians e alguns desses times, 1 ou 2 jogos a menos. Todos que estão abaixo ali, brigando por uma zona de Sul-Americana, tem 2 jogos ou 1 jogo a menos do que o Corinthians. Então, se o Corinthians não bobear, se ele bobear, ele pode nem ir para a Sul-Americana. O que seria uma coisa grotesca, o De Paula. Sombra, eu vou te falar, seria grotesco, mas do fundo do meu coração, cara, para você e para os ouvintes, eu acho a Sul-Americana, claro, se o Corinthians joga, se o Corinthians for campeão, eu vou comemorar, vou aí na Avenida Paulista e tal. Mas eu vou te falar, Sombra, é um belo de um prêmio de consolação, viu? É lamentável brigar por vaga na Sul-Americana, um time da grandeza do Corinthians. Pra mim, Sul-Americana é pra Juventude, pra Atlético Paranaense, pra Atlético Goianiense, pra Bragantino, sabe? Pra mim, a Sul-Americana é pra esses aí. Mas a realidade do Corinthians hoje é de Sul-Americana. A verdade tem que ser dita aqui. Agora, vou ser honesto pra vocês, Sombra. Eu sou contente, ficarei contente se o Corinthians
tiver como grande conquista na temporada. Ganhou o Paulista do Palmeiras, né? A gente não pode esquecer, tal. Mas já esquecemos, na verdade. Agora, não pode esquecer, mas já esquecendo. Né? Já esquecemos, porque eu vou te falar, o negócio é feio aqui, sabe? Aqui a memória é curta. Né? É assim, se pegar, é porque, Sombra, você ganhou o título, mas o retrospecto no ano é terrível. Né? É um título, claro, é um título. Mas ao mesmo tempo o resto do resto do ano é terrível. E aí você fica com aquela memória seletiva, né? Não dá. E aí eu digo o seguinte, o Corinthians conquistou uma vaga na Sul-Americana. Eu vou te falar, que lamentável, né? Que decadência você conquistar uma vaga na Sul-Americana. Cara, isso pra mim é uma decadência. O torcedor do Corinthians, o Corinthians instituição, não pode se contentar em disputar a Sul-Americana. Claro, é a realidade de hoje. Só que não pode deixar essa realidade se perpetuar. Porque isso faz com que o time vá se apequenando. Até o Mirassol tá brigando por vaga direta na Libertadores. E a gente pode ficar, como você relatou, sem a Sul-Americana. Olha a situação. Sombra, eu sou das antigas. Eu não me contento com a Sul-Americana, sinceramente. Mas que é a realidade, é a realidade. Olha, De Paula, o seu time, o meu, o do Ademir, são tudo a mesma M hoje. Eu disse e coloquei no meu balaio. Tudo igual. E o que existe em comum? Clubes dominados por políticos que só pensam no poder, o poder pelo poder, a politicagem, né? Se eles tivessem amor de verdade pelo Corinthians, pelo São Paulo e pelo Santos, todos eles se reuniriam e falaram assim, gente, vamos pra casa. A gente não sabe fazer e a gente não sabe escolher quem possa fazer. Então, vamos todos embora, vamos vender isso aqui, entendeu? Para alguém que venha com vontade, competência e dinheiro para fazer futebol. Porque o destino, olha, sério mesmo, hoje o destino desses três aí é brincar aí, zona intermediária. E, ó, ver quem é menos pior. Por isso que a gente tem a aposta ali do Pedrinho com o Mano, né? Isso aí. É isso que nos resta, é ver quem vai ficar atrás de quem na tabela, quem é o menos pior, Sombra. É muita incompetência. E olha, e bota Grêmio, e bota Internacional, e bota um monte, vai botando um monte Até Atlético Mineiro. Até Atlético Mineiro. Né?